Oi, pessoal. O autor de hoje ele argumenta que a informação acessível ela se tornou uma tirania e que muitas vezes para a gente trabalhar seriamente a gente precisa se desconectar dessa facilidade tecnológica para conseguir se concentrar naquilo que a gente está fazendo. Eu não sei vocês, eu concordo com esse argumento dele, porque de fato, quando muito concentrada, preciso me desconectar de redes e de aplicativos para conseguir manter ali o foco, né? Porque são muitas informações chegando de várias ordens e de várias esferas. Né? Esse autor também ele nos diz que a revolução do século XXI não é a da informação, mas a da comunicação. Não é a da mensagem, mas a da relação. Né? Ele nos diz que a informação ela tem a ver com acontecimento, com um dado objetivo que pode ser novo, e a comunicação ela está associada à ideia do vínculo e do compartilhamento. E é sobre isso que ele desenvolve a tese dele nessa obra. Informar não é comunicar, de Dominique Volton, que é um sociólogo francês e que tem uma tese bastante relacionada à arte da convivência, entendida como comunicação, né? Entendendo que comunicar é conviver e que a convivência ela acaba sendo um resultado de uma vontade e de uma ação. Não adianta apenas querer, né? Mas também é preciso querer e agir para que isso aconteça. E que é uma escolha que demanda tempo e vontade e que comunicar é cada vez menos transmitir, sendo cada vez mais negociar e finalmente conviver. Então, alguns trechos que penso que a gente pode compartilhar aqui para entender um pouquinho mais da tese do autor com relação a esse ponto. Ele diz que esse é o desafio essencial, né? Porque a informação ela se tornou abundante e a comunicação uma raridade. Ele também fala da aceleração, que é algo que a gente vem falando, né, em alguns momentos aqui no canal também, acerca da aceleração da produção e da transmissão de um número crescente de informações, não sendo mais suficiente para criar um aumento de comunicação. Né? Os mal-entendidos e os conflitos estão até mesmo aumentando, ele diz. E é a primeira vez na história que se produz esse descolamento, diz ele. Né? E ele diz assim, como conviver quando não nos escutamos e não nos entendemos, quando as diferenças são expostas à luz do dia por tecnologias cada vez mais sofisticadas. Então são problemas bastante atuais que ele traz aqui, né? Às vezes a gente pensa que com as facilidades tecnológicas e com o acesso, com o aumento de acesso à informação, isso significaria que nós estaríamos nos comunicando mais ou nos comunicando melhor. E justamente o argumento dele é o contrário disso, né? Que não são essas facilidades, nem o acesso à informação, quanto as tecnologias que, de fato, evidenciam se estamos nos comunicando melhor. Né? Ele diz que a comunicação acontece por vários motivos, mas é possível distinguir alguns entre eles. E ele diz que um deles é o compartilhamento. Então, cada um tenta se comunicar para compartilhar, para trocar, né? Que é uma necessidade humana fundamental. Também a gente se comunica com o intuito de sedução, que é também inerente a todas as relações humanas e sociais, e também pela convicção ligada a todas as lógicas de argumentação utilizadas para explicar e responder às objeções. Ele nos diz também algo que eu acho bastante forte, eu não sei o que vocês pensam com essa afirmação dele. Ontem, comunicar era transmitir, pois as relações humanas eram frequentemente hierárquicas. Hoje é quase sempre negociar, pois os indivíduos e os grupos se acham cada vez mais em situação de igualdade. Concordo plenamente com esse ponto do autor também. Né? E aí ele nos traz assim, então, qual que é o grande desafio desse século que a gente vive, né? Entendendo que comunicação ela é diferente de informação. O desafio do século XXI, pelo menos nesse momento, é de outra natureza. Organizar a convivência pacífica entre pontos de vistas contraditórios, num mundo onde cada um vê tudo e quer conservar a sua identidade e a sua liberdade de expressão. Então, a comunicação, na maior parte do tempo, não consiste em compartilhar pontos de vistas comuns entre indivíduos livres e iguais, mas em organizar a convivência entre visões de mundo frequentemente contraditórias. Então, acho muito bacana assim, o ponto de vista desse autor quando ele nos explica então essa diferença entre informação e comunicação e coloca o desafio do nosso século como um desafio da comunicação, né? A gente percebe muita informação, recebe muita informação, percebe os avanços tecnológicos, mas fica a dúvida, né, de o quanto de fato estamos nos comunicando. Isso que nem estamos falando também, né, em termos de redes sociais, onde muitas vezes temos muitas conexões e será que de fato isso nos faz sentir, né, uma conexão efetiva, verdadeira, uma relação autêntica, né, ou enfim é uma outra lógica aí que se estabelece.
Então espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, também curtam aí, sinalizem e a gente segue aí em outros momentos falando também sobre a comunicação. Um abraço, gente!